Boa noite a todos, nossos professores, mestres, nossos colegas, nossos convidados que estão nesse momento participando conosco dessa live, que tem como tema a atuação do assistente social em relação às crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. Somos estudantes do Serviço Social pela Unicesumar. Eu me chamo Mara e quero que os meus colegas se apresentem também. Vânia. Boa noite, meu nome é Vânia. Uma boa live para todos. Seu Luiz. Seu Luiz está me escutando? Então, Cristina. Boa noite, sou a acadêmica Cristina. Boa live a todos. Boa noite a todos. É uma honra de ter vocês aqui conosco. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Luiz de Santos. Sim, já dei boa noite a todos. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Vânia, apresenta, por favor, a nossa convidada. Não, Vânia não, peraí. Quem vai apresentar a nossa convidada, Ana Cláudia, é o seu Luiz. Deu para me ouvir, pessoal? Isso, seu Luiz, apresenta a Ana Cláudia, por gentileza. Pessoal, deu para me ouvir? Sim. Mara, pessoal, deu para me ouvir? Sim, seu Luiz. Sim, seu Luiz. Prossegue. Apresenta a Ana Cláudia. Seu Luiz, se o senhor tiver com dificuldade... Está ouvindo, seu Luiz? Cristina, vai com você então, Cristina, por favor. Minutinho só. Boa noite. Vou apresentar a... Seu Luiz. Pode se apresentar, Cristina, por favor. Alô? Seu Luiz, o senhor está me escutando? Estou escutando, ok. Então, Sim. Por favor, apresenta então a nossa convidada Ana Cláudia, por gentileza. Boa noite a todos. Nesse exato momento, quero convidar a Ana Cláudia, superintendente da Proteção Social e Especial da Secretaria Social de São João de Meriti, do Estado do Rio de Janeiro. Ana Cláudia, para que um trabalho comprida, é necessário recurso de todos os tipos. Como superintendente de proteção social e especial, quais as possibilidades de atuação e recurso que podem ou devem ser investidos em política pública para estes atores sociais em questão, isto é, criança e adolescente? Olá, boa noite, boa live para todos. É um prazer estar aqui, me sinto muito honrada pelo convite. Alô. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Ok. Também bastante tenso, né? É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um desafio que nos motiva. Então, assim, como superintendente de proteção social especial, que é o setor da política pública de assistência social que aponta as diretrizes, organiza os serviços desse tipo de nível de proteção, já que a assistência social ela é dividida em 2 níveis de proteção, né, a básica e a especial, e a especial ela é subdividida em média e alta complexidade. Então, cabe ao profissional que atua nessa pasta, né, que pode ser um assistente social, pode ser um pedagogo, um psicólogo, um advogado, mas a gente sabe que em diversos municípios, estados e até no governo federal, ela é composta, ela digamos assim, dirigida pelo serviço social, que é protagonista, né, nessa pasta. E aí cabe ao assistente social que atua nesse setor como gestor articular ações, pensar, planejar, acompanhar e monitorar as ações que são executadas pelos profissionais que atuam na média e na alta complexidade. Recursos
é um desafio bem grande, sabe, gente? Porque a gente tem recursos que são do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Se a gente fosse ater aos dados que estão lá no portal da transparência, a gente fica assim, nossa, isso é tudo de recurso, mas esse recurso ele é subdividido em blocos, né? Não é todo o recurso que vai para a assistência social que ele vai ser executado da maneira que o município deseja, digamos assim. Não, a gente tem normativas, resoluções, formas de como esse recurso deve ser utilizado. E, para além disso, a gente também tem o aparato público que causa assim, um peso nessa administração do recurso, porque a gente se depara o tempo inteiro com a morosidade, que faz parte, né, a burocracia, desse movimento de gerir e utilizar esse recurso dentro do município. A alta complexidade, como o nome diz, é muito complexa, ela requer muito estudo, muita pesquisa, o tempo todo se atualizando, buscando as informações, as atualizações que surgem a partir dos encontros dos conselhos nacionais, e aí tem os desdobramentos de cada território dos municípios, né? Porque tem um autor, alguém me ajude aí no tempo para eu não extrapolar, tá? Tem um autor que é Pedro Demo, e ele fala de uma política pública construída de cima para baixo, mas ela deveria ser na horizontal. Por quê? Imaginemos um município lá do sul, um município rico, próspero, e um município lá do alto do norte, com diferenças territoriais. Estão me ouvindo? Oi? Oi, desculpa, acho que perdemos um pouquinho. Pode sim, por favor. Então, eu estou falando das diferenças da política pública de assistência ser construída de forma de cima para baixo. O governo federal vai demandando para os estados e municípios, mas algumas situações elas precisam ser revistas dentro do contexto desse território municipal, né? Existem programas, serviços que vão ser melhores executados ou vão ter mais pessoas acessando a esse serviço ou buscando esse serviço em alguns municípios, em outros menos. Então, assim, esse recurso ele é partilhado mediante a apresentação e construção de diagnósticos, de relatórios emitidos, da prestação de contas também, que todos os municípios devem fazer com os recursos que são repassados. E, assim, existem algumas modalidades, né, de acolhimento institucional, focando na criança e adolescente. No município que eu atuo, que é São João de Meriti, nós temos 3 instituições de acolhimento para crianças e adolescentes. Não são instituições municipais, ou seja, instituídas pelo município, são instituições conveniadas que recebem um repasse mensal para poder custear suas despesas, e a gente sabe que isso é muito pouco para o que realmente as instituições precisam, e aí entram o trabalho de articulação com a rede, de busca de apadrinhamento, e o assistente social na gestão, para encurtar aqui, ele atua gerenciando, contribuindo na construção de protocolos, gerenciando as equipes, orientando essas equipes. No meu caso, eu participo muito de audiências, né, das audiências concentradas, tenho muito contato com a Justiça, com o Ministério Público. Então, são momentos de muita construção, de diálogo, de troca, de avaliação e de monitoramento. Entendemos, sim. É realmente uma situação bem complicada, né? A gente pensa que tudo realmente vai direcionado direto para uma situação. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade... É dividido. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para a nossa colega Vânia apresentar a Sônia Barra. Sônia, vê se você consegue só posicionar um pouco mais a sua câmera para aparecer um pouquinho mais o seu rosto, por gente. Isso, tá ótimo. Obrigada. Vânia. Vamos apresentar a nossa segunda convidada, Sônia Barra, assistente social que atua há 25 anos na Casa do Menor, São Miguel Arcanjo, em Nova Iguaçu. Sônia, sabemos que em 2004 foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, com o objetivo de proporcionar direitos assegurados pela Constituição Federal de 88 e pelo LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social de 93. Apesar de tantas leis, né, possibilitar o acesso aos usuários aos bens e serviços,
vemos cotidianamente os direitos sociais sendo negados. Poderia falar um pouco sobre isso, Sônia? Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Boa noite. Poder participar. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então tá legal. Vamos lá na resposta da Vânia, né? Eu fui lá correndo, cheguei correndo, porque a gente não tem tempo para quase nada. Peguei a minha PNS, porque a gente precisa, né, como nossa amiga Ana Cláudia falou, estar lendo toda hora, se atualizando toda hora, né? E assim, lá na PNS tem a política social da alta complexidade, né? A Ana Cláudia falou um pouco aí disso, que eu acho que é numa das políticas que a gente vê mais violação de direito, né? Porque quando a gente chega na alta complexidade, aqui vários direitos já foram negados, e aí precisou dessas demandas que foi um atendimento integral à instituição, um acolhimento numa casa-lar, numa república, numa casa de passagem, num albergue, numa família substituta, numa família acolhedora. E cadê, né, essa política? Né? A gente sofre isso na pele enquanto instituição, né? Eu tenho 25 anos de Casa do Menor, mas como assistente social eu estou 10 anos atuando, e mesmo antes de ser assistente social já sofria com essa parte da violação dos direitos, né? Então, hoje nós temos os adolescentes que completam a maioridade e não podem voltar para a família por vários motivos, né? E a gente não tem a república, então é um direito negado. A gente tem o especial que completa 18 anos e não tem a família e não tem a residência inclusiva, não tem a residência terapêutica, né? E a gente vai lá para dentro das audiências e aí fala com o juiz, fala com o promotor, fala com o defensor, e aí é o Estado quem tem que trazer isso, quem tem que assumir isso, e acaba ficando também para as instituições. Mas, assim, é difícil, né? Mas, como eu sempre falo, a gente insiste, né, em garantir esses direitos. Se não tem no nosso município, que vá para outro município, que o município seja oficiado. Eu lembro que teve um ano que a gente teve um adolescente de Magé, um especial que completou 18 anos, ele estava em Nova Iguaçu e precisava voltar para Magé, e Magé não tinha residência inclusiva, e aí o nosso promotor fez que Magé pagasse essas custas até que o município fundasse essa residência inclusiva, né? E aí ele foi o primeiro habitante dessa residência, e assim, a gente fica muito feliz, né? Porque os direitos realmente são negados. A gente conseguiu para mas são vários, entendeu? É difícil garantir direito. É difícil, mas não é impossível. A gente só não pode desistir. Cristina, você está com a palavra. Cristina. Então, Sônia, mediante tudo isso, sobre o ECA, sobre o acolhimento da criança, nesses 25 anos, você tem encontrado, 25 anos de atuação, qual é a sua fragilidade sobre os direitos que envolvem as famílias? Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, né, lá no artigo 227, vem dizendo que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Está lá no artigo 227 da Constituição Federal e também no ECA, né? Então, assim, é dever de todos assegurar isso, né? E a gente, enquanto instituição, recebe essas crianças e adolescentes com todos esses direitos violados, né? Negligenciados. E a gente trabalha para que eles retornem para uma sociedade onde a família também aprenda que é direito dela. Tem família, tem pessoas que acham que é favor, né?
Eu chegar no hospital e ser bem atendido é favor do médico. O hospital não é do médico, né? Eu chegar num ambiente, uma repartição pública e ser bem atendido é favor do funcionário público. Não, é um direito nosso, entendeu? Sônia, me tira uma dúvida. Quando a gente fala de acolhimento institucional, normalmente as pessoas, de modo geral, já pensam logo naquela criança que sofreu violência, como a gente sabe que é um dos fatos. Porém, também, como nós já sabemos que na instituição onde você trabalha, existem também crianças com deficiências. E aí, essas crianças... Seu áudio está falhando. Seu áudio está falhando, Sônia. Falhando seu áudio. Congelou a imagem dela. Congelou. Enquanto a Mara, né, não volta, vou dirigir a palavra agora à Ana Cláudia. Ana Cláudia, você falou a respeito do portal da transparência, né, a respeito dos investimentos que estão distribuídos e a grande dificuldade, né, da gente ver esses recursos chegar de maneira apropriada, de maneira necessária. Sei que são feitos projetos, e aí a gente gostaria de perguntar para você sobre os recursos destinados, né? Vamos falar de São João de Meriti, onde você atua. Como você tem lidado com essa situação, nas questões de quando o acolhido chega à maioridade, não tem ainda um lugar para estar, para ser, né, recebido, e aí você poderia estar falando com a gente um pouco sobre isso? Posso sim. É desafiador, né? Como praticamente tudo que tem na assistência, nada é tão simples, nada é tão palpável que a gente consiga resolver somente com o que tem de proposto para a execução do serviço. A gente tem que ter um olhar muito sensibilizado, humano sobre as questões. E o fato da gente ter ali exorbitantes milhões em conta, isso não significa que o serviço vai ser executado, infelizmente, de maneira hábil, de forma eficaz e principalmente de acordo com o que está lá na tipificação, né, na PNAS. Existem aí muitos percalços, infelizmente, que atravessam o serviço e fazem com que ele se torne, muitas vezes, quase que impraticável, eu diria assim, né? A gente tem casos, assim, em São João de Meriti. Antes, dizer que os recursos, eu particularmente considero que são insuficientes. A gente tem uma equipe que trabalha, né, na alta complexidade, em parceria com a alta complexidade, que é a gestão do SUAS, a parte de orçamento, de prestação de contas, e quando a gente se debruça sobre os números, a gente vê que o município tem repasse, tem recurso em conta, está lá nos blocos, quanto que vai ser destinado para alta complexidade, para média complexidade, para os seus projetos, para os seus programas, mas atravessa tudo aquilo que eu falei na primeira questão, né? Toda a burocracia do aparato público, a morosidade dos processos, e aí nisso as crianças que chegando numa certa faixa etária não conseguem ser adotadas ou, na verdade, não conseguem ser inseridas novamente na sua família biológica, a família extensa, a família substituta, e aí elas fica cada vez mais difícil serem adotadas. E quando fazem 18 anos, a gente tem mais um desafio, porque o município não tem casa de passagem, não tem república, que seria, né, o serviço para jovens que fazem 18 anos. E a gente teve um caso em particular, que foi um menino que fez 18 anos, sem nenhuma referência. E o que nós fizemos? Buscamos alternativas em parceria com a equipe dos CREAS, que fazem o acompanhamento desse adolescente, desse jovem agora, e ele foi inserido no aluguel social. Foi uma estratégia, e aí, né, entra parte das nossas atribuições, fazer os estudos, entrevista, buscar caminhos. E o caminho encontrado naquele momento, depois de alguns estudos, foi que ele fosse inserido no aluguel social, e aí os outros setores envolvidos na liberação do aluguel social entenderam que, para aquele caso, que o aluguel social no município de São João
para situações de calamidade, né, emergência, que advém de chuvas, enchentes, mas foi uma excepcionalidade. E aí ele está em acompanhamento pelo CREAS, né? Não é porque ele já fez 18 anos que ele não vai ter mais acompanhamento, mas ele precisa aí de algumas orientações e direcionamentos, já que ele não tem referências. E para a gente que tem, assim, digamos, somos considerados normais, né? Que temos a estrutura, família, emprego, estudamos, já é difícil. Para quem não tem referência, isso ainda se torna mais difícil. Então, assim, os recursos destinados à política de assistência não é uma questão só de valor, é uma questão de uso, de qual a finalidade desse recurso em conta. Olhar o todo é muito pequeno diante de tudo que tem de orientação para a execução e financiamento dos serviços da assistência. Na verdade, a execução. Gente, assim, é importante dizer que se o município, isso de forma geral, não conseguir utilizar o recurso, ou de maneira correta, ou mesmo porque não conseguiu fazer, executar, ele tem que devolver para o governo federal. Eles vão passar o tempo aí. Sim. Olha, você agora pode. Eu vou finalizar aqui e vou passar para você, Mara. Eu quero parabenizar vocês, a sua equipe, por essa grande conquista, né, que vocês tiveram. Isso aí é até um combustível a mais para a gente continuar nessa luta, que não é fácil, né, mas que a gente vai nessa caminhada encontrando aí motivos a mais para prosseguir, tá ajudando aí esses usuários. Vou passar para a Mara dar continuidade com a pergunta que ia fazer a nossa convidada, Sônia Barra. Sim, eu estava perguntando, Sônia, a questão das crianças com deficiências, né? A gente sabe que o número de pessoas disponíveis para adoção é muito maior que o número de crianças para adoção. Nós temos uma média de 1.890 crianças, isso quando nós pesquisamos, crianças disponíveis para adoção. E pretendentes? Nós tínhamos quase o dobro desse número de pessoas. E aí é quando a matemática não fecha. Porque... assim, a gente entende um pouquinho, mas eu gostaria que você passasse para os nossos convidados, as pessoas que estão assistindo, por que esse número não fecha a quantidade de crianças e a quantidade de pessoas disponíveis para adoção, que é um número muito maior. E principalmente quando se trata de crianças que têm algum tipo de deficiência. A conta não fecha, né? Sempre tem essa frase, a conta não fecha, o número de crianças para adoção é menor que o número de pretendente, mas a gente esbarra em várias situações, né? O perfil da adoção no Brasil vem um perfil um pouco complicado. Hoje você não consegue adoção para uma criança de 10 anos mais, já não é mais perfil de adoção. Não que não consegue, a gente até às vezes consegue, né? Eu consegui uma adoção para um adolescente especial com 12 anos, né? Isso ficou muito marcado para mim, porque na história de Nova Iguaçu parece que foi um marco, né? Ele tinha um porte físico bem franzino, não aparentava ter 12, mas ele tinha 12 anos na época. Mas, assim, geralmente as pessoas que vão adotar, elas traçam um perfil, né? Do que elas desejam, né? Eu vou adotar, então eu vou ser acompanhado pela equipe, eu vou lá fazer a minha habilitação, ou eu vou sozinha, ou eu vou com meu companheiro, com a minha companheira, e a gente precisa, junto com a equipe da Vara da Infância, que é a equipe que faz lá o nosso cadastro, traçar os perfis, né? Traça-se os perfis, e aí eu quero uma criança de até 5 anos, eu quero só se for preto, eu quero só se for loiro, eu quero, né? E aí acaba a conta não batendo por conta dessas situações. E quando é especial é mais difícil ainda, né? Mas a gente não desiste, né? Lá no abrigo eu tenho hoje 6 crianças especiais, todos eles entraram para o cadastro de adoção. Dos 6, 3 completam a maioridade esse ano, um já completou 16 de maio, o outro completa 16 de julho e o outro 7 de setembro. E todos eles vão
possivelmente por uma residência inclusiva, porque não conseguimos família substituta. Um desses tem família, mas a família também tem comprometimento mental, e a gente não tem abrigo para a família, né? Que seria o ideal, né? Porque muitas crianças que estão no acolhimento não deveriam estar, né? Porque elas têm família, têm alguém. Eu costumo muito falar porque as pessoas acham que todas as crianças que estão no abrigo, elas estão para adoção. Não, tá? O abrigo é uma medida provisória, então existe o estudo de caso, existe a troca com a equipe da vara da infância, juiz, promotor, defensor, e a equipe, ela trabalha para que essa criança seja reinserida para a sua família, né? Ou a família consanguínea, ou a família extensa, que a gente chama, que é a avó, a tia, e em último caso, ela também vai para adoção. Assim como ela foi para o acolhimento, em último caso, ela vai para adoção. E aí é um processo longo, porque tem que destituir o poder familiar, tem que esgotar todas as possibilidades desse retorno, né? Então, assim, se eu tenho 20 crianças no acolhimento, provavelmente ali umas 5 estão para adoção ou vão entrar para adoção, porque às vezes a gente tem criança que ficam 2 anos, né? O tempo máximo hoje é 2 anos, e aí a família não conseguiu dar resposta, dar o retorno, e aí o juiz sugere pela destituição do poder familiar, e aí sim vai para adoção. Entendi. Seu Luiz, o senhor está com a palavra, por favor. Medida aplicada por decisão do Conselho Tutelar e por determinação judicial, né, que implica na suspensão do poder familiar por violação do direito da criança e do adolescente no contexto familiar. Encontra-se no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, lá na Lei 8.069 de 1990, no artigo 98. Você tem algum posicionamento? Seu áudio falhou um pouco. A pergunta é para Ana Cláudia, não é isso? Isso. Repete a pergunta, por favor, Luiz. Só o finalzinho da pergunta. Falhou o áudio. Após eu fazer essa pergunta para a Ana Cláudia, se assim for permitido também, eu gostaria de só posicionar a Sônia, né, que já existe agora, Sônia, uma rede que vai estar preparando 92 casas acolhedoras, tá? E aí, a Ana Cláudia. Ana Cláudia? Oi, então né? A pergunta... Cadê? Ana Cláudia, a pergunta há de ir para você. O acolhimento institucional é uma medida aplicada por decisão do Conselho Tutelar e por determinação judicial que implica na suspensão do poder familiar por violação dos direitos da criança e do adolescente. No contexto familiar, encontra-se fundamentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é do ECA, na Lei 8.069 de 1990, no artigo 98. Né? E aí, quais são as ações e estratégias, né, desenvolvidas em seu município, no caso, para a proteção social deste público? Ok. Então, na proteção social especial, a gente tem a média e a alta complexidade. A alta, né, são os casos que acontecem aí, as violações de direito, essa criança ou adolescente, ela precisa de ser retirada ali do seu convívio familiar por conta do risco, né, ali do caso da violação de fato que possa ter acontecido. Então, como estratégia de enfrentamento, a gente, enquanto assistente social, a gente tem que ter articulação com a rede, entender o papel de cada um na rede, mas principalmente ter bom diálogo, conhecimento da rede, porque não adianta só ter a rede se você não sabe qual é o papel dessa rede. Você conversar, dialogar com a equipe também da alta complexidade que atua dentro dos serviços, e aí eu falo que, no caso de São João, como a equipe é contratada pelo abrigo, né, que é uma instituição conveniada, a gente tem que articular ali um fluxo de atendimento,
a gente tem que elaborar estratégias para que essa família seja alcançada no todo, porque às vezes a criança é violada pelo próprio núcleo familiar, alguém dessa família que violou essa criança. Então, ela é retirada por medida de segurança, mas essa família também precisa ser acompanhada. Então, uma das estratégias que eu mais converso com a equipe é que a gente consiga acessar essa família de forma mais rápida possível, verificar quais são as ações que devem ser construídas e a importância do plano de acompanhamento familiar, para que essa família acesse também benefícios socioassistenciais, para que ela tenha acesso a seus direitos, para que ela possa ser orientada sobre quais são suas obrigações e seus deveres enquanto família. Outras estratégias também importantes é você dialogar com o conselho tutelar. Porque o que acontece em alguns casos? A criança ou o adolescente é direcionado para o abrigamento, mas não há uma conversa, né, do conselho tutelar, do abrigo e do CREAS, que acompanha esse caso. Então, assim, a gente, na gestão, tem que mediar essa relação e criar caminhos, fluxo mesmo, gente. Por que eu bato no fluxo? Porque o fluxo que vai, não que é uma coisa, é o que vai defender o direito da criança, mas é ele que vai constituir elementos para o profissional poder atuar. É ele que vai me dar o direcionamento. Cada caso é estudado, avaliado individualmente, mas a gente tem que ter ali parâmetros para poder atuar. E, principalmente, ouvir a criança, né, gente? Ele tem voz também, o adolescente também tem voz, e articular que essas ações sejam executadas de forma a atender os direitos dessa criança e adolescente. Eu não estou lá para ajudar, eu estou lá para garantir direitos. A gente não estuda os 4 anos para poder ajudar. Ajuda, é legal, mas eu, enquanto assistente social, eu trabalho para garantir acesso a direitos. Meu trabalho é fundamentado em lei, não no achismo, não no assistencialismo, não naquilo que eu acho que vai ser legal, porque quando a gente se forma, a gente tem lá o nosso registro profissional e a gente também tem responsabilidade com o que a gente está fazendo. É emissão de relatórios, tomou ciência de alguma informação desse caso, é o que eu falo bastante com as equipes. Gente, registra. A gente tem que ter uma dinâmica de informar sempre, de relatar sempre, lógico, dentro daquilo que está nos aspectos de orientação do Código de Ética, sem ferir o sigilo profissional e respeitando o outro colega também. Né? Existem essa família, essa criança, ela está sendo atendida pelo profissional da instituição, pelo profissional do conselho tutelar, pelo profissional do CREAS. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso também, de não sempre revitimizar essa criança. Então, são estratégias que a gente vai avaliando, né? Frequentemente, é você garantir que essa criança tenha, sim, os seus direitos garantidos em qualquer hipótese, respeitando o seu assim, principalmente o seu querer. Mas como é que eu vou garantir o querer de um bebezinho? Isso aí a gente tem elementos lá da primeira infância, né? A psicologia que faz um trabalho extraordinário. Então, assim, é articular esse trabalho em rede, não é só o assistente social. A gente hoje aqui está falando do assistente social porque somos, né, da área, mas, assim, tem outros profissionais que também dão um suporte muito importante para a nossa atuação, mas essas estratégias, elas precisam ser muito bem pensadas, elaboradas, a gente ter consciência e conhecimento de quais são as leis que nos regem, que nos orientam, e principalmente quais são os serviços que a gente tem para que essa família seja retirada dessa situação de risco, avaliar junto com o juizado também a possibilidade ou não de reinserção. Então é uma rede. É um trabalho que tem que ser feito em rede. E em São João de Meriti a gente consegue dialogar. A gente está agora para criar um grupo do WhatsApp pedindo pelo Ministério Público para que a gente converse mais sobre esse caso. Não é ficar ali contando detalhes do caso, mas para que isso seja mais rápido, principalmente porque agora tudo online, né? Quando a gente podia fazer as reuniões, a gente conseguia fazer isso até com um pouco mais de frequência, mas online agora, às vezes facilita por um lado, mas dificulta por outro. Mas, então, a gente está criando esse grupo para poder dialogar, ser mais rápido, mais eficiente, né? E participação nas audiências concentradas, já falei da emissão de relatórios. Então, são estratégias que a gente vai estudando e reavaliando.
Eu acho que É verdade. é muito, nós... o tempo é pouco para falar mais especificamente, mas assim, e eu fico ansiosa É verdade. falar. Só seriam 30 minutos. Não, já encerrei, tá bom? É porque o assunto é muito gostoso, é muito bom, né? Mas é muito extenso. Mas chegamos ao finalzinho da nossa live. Eu queria agradecer a todos vocês. É pouco tempo, não tem como. Isso aqui é assunto para a noite toda. Eu queria agradecer a todos vocês, a todos os nossos colegas, nossos participantes, nossos familiares, nossos amigos, né, que deram ali o presente ali no YouTube, no chat. Quero agradecer muito, Sônia Barra. Eu queria ficar aqui a noite toda ouvindo seus 25 anos de experiência. Muita coisa. Muita coisa. Ana Cláudia também. Me convidaram para escrever um livro. Minha filha, com certeza tem. Ana Cláudia também. Muito bom a sua experiência também, isso tudo acrescenta para todos nós. Quero agradecer também a todos os nossos colegas acadêmicos. Só mais um minutinho para cada um para se despedir, tá bom? Porque a gente já passou do horário, tá bom? Então vamos começar com a Sônia. Um minutinho, Sônia, por favor. Gente, obrigado, muito obrigado. Vânia, em especial, né? Quem foi que me fez o convite. Vânia tem o meu contato, pode divulgar aí, Vânia, para o pessoal. E assim, meninas e meninos que estão se formando, né? Se é isso mesmo que vocês querem, então se debrucem nos livros, nas leis, no ECA, PNAS, Código de Ética e vamos em frente, que tem muita gente precisando da nossa ajuda. É verdade. Ana Cláudia. Tá sem som, Ana. Sem som. Congelou. Pode vir, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Então, é um prazer poder participar, contribuir um pouquinho e, assim, me coloco à disposição para o que precisarem. É desafiador ser assistente social, é desafiador trabalhar na política de assistência social, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante quando a gente consegue garantir o acesso, garantir que aquele usuário, que aquele indivíduo saia com uma resposta minimamente, mas assim, se dediquem, estudem bastante, porque depois de formado não acaba, é aí que a gente tem que estudar mais. Um abraço, sucesso para todos. E todas. Obrigada, Vânia. Tchauzinho, Vânia. Boa noite a todos. E eu agradeço muito a todos vocês que participaram. Cristina? Boa noite a todos, a nossos convidados. Muito obrigado mesmo, foi enriquecedor a palavra de vocês. Eu agradeço e com certeza estarei pegando o contato de vocês. Seu Luiz, por favor. Gente, muito boa noite. Quero agradecer muito o convite da Ana Cláudia, que assim atendeu com o maior amor, com o maior carinho. Sônia também, muito obrigado a você pela participação. Isso foi muito enriquecedor, né? Todas essas palavras aqui que vocês trouxeram com base, né? E assim, quero muito ter o contato de vocês, né? Para que nós possamos também aprender melhor mais com vocês. Muito obrigado a todos também que participaram dessa live. Nossos professores também, nossa professora que está nos avaliando, professora Lourdes, muito obrigada pela sua presença. Nossa queridíssima supervisora, Emanuele Diógenes, muito obrigada. Olha, coração, porque você é fantástica. Quero ser igual você quando eu crescer, tá? Um beijo a todos. Boa noite, fiquem com Deus e muito obrigada mais uma vez a todos. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.